Olá, pessoal. Eu estou aqui hoje para falar sobre um tema que muita gente me pede. Eu gosto muito de dar essa aula para os meus alunos, e o tema é distância biológica. Eu sou a professora Lívia Tolentino e vocês vão ver que sempre eu vou estar aqui no meu canal do YouTube postando um pouquinho de conteúdo sobre o periodontia. Eu gosto muito de falar desse tema porque é um tema que gera muita confusão, principalmente na graduação. Eu sempre gosto de começar essa aula dizendo o quê? Sabe aquele dia que você foi ao cinema, comeu aquele balde de pipoca e no dia seguinte você acordou com a gengiva inchada? Passou a língua e falou, gente, o que é isso? É, Muito provavelmente, o motivo desse inchaço é porque entrou alguma casquinha de pipoca na sua gengiva e essa gengiva inchou, ou seja, a gengiva respondeu aquela casquinha de pipoca a um processo inflamatório. Eu gosto de usar o exemplo também da batata palha. Estou comendo um estrogonofe delicioso, a batata palha quebra dentro da minha gengiva e aquilo ali no dia seguinte forma um abscesso. O que será que aconteceu? Muito provavelmente esse alimento que gerou um processo inflamatório ali na gengiva é porque ele se posicionou, ficou localizado em uma região que ele não pode ficar, no periodonto. E eu vou mostrar para vocês. Aqui nós temos uma lâmina clássica. Ninguém gosta de falar de histologia, mas é muito importante, apenas para essa temática, que eu aborde um pouquinho essa super lâmina famosa do livro do Lind. Aqui na minha setinha, vocês podem ver, é a dentina, aqui o esmalte, aqui nós temos a crista óssea, a gengiva, onde nós podemos encontrar o epitélio do sulco, logo abaixo o epitélio juncional e a inserção conjuntiva, certo? Essa aqui é uma lâmina como se fosse visse um corte mesmo transversal ali do dente. E o que que isso tem a ver com o tema da distância biológica, com o tema que eu estou relatando aqui para vocês? Primeiro de tudo, o que é esse espaço biológico, ou também chamado de distância biológica? E daqui a pouco eu vou falar que na atual classificação da periodontia, da doença periodontal, nós também chamamos de inserção supracrestal. O que é isso? O espaço biológico é aquele espaço que eu acabei de comentar para vocês, que quando ele é invadido, seja por uma casquinha de pipoca, seja por uma batata palha ou por alguma outra coisa, quando esse espaço é invadido, a saúde fica comprometida. O corpo manda um sinal de que ali tem um problema, e aí é a inflamação que é o grande sinal para a gente detectar. Temos um problema ali, não está legal. Esse espaço biológico é contemplado pelo epitélio juncional, que é onde está a minha setinha ali, e pela inserção conjuntiva, ou seja, é aquele espaço que fica acima da crista óssea, que se alguma coisa, algum alimento, uma prótese, um cimento, alguma coisa entrar ali, a saúde vai ficar comprometida. De acordo com alguns estudos, sabe-se que essa distância biológica ela tem mais ou menos 3 milímetros. Alguns estudos mostram que ela está de 2 a 3 milímetros, mas a gente normalmente arredonda de forma geral ali para 3 milímetros. Principalmente quando a gente, nessa medida, inclui o sulco gengival. Mas hoje é sabido que o sulco ele já não faz mais parte dessa distância biológica. Por quê? Porque o sulco é, ele aceita agressões, ele aceita que um fio dental entre nele e não se sinta agredido, ele aceita que uma casquinha de pipoca pare ali e não manda a agressão. Por quê? Porque o sulco é uma gengiva livre. Se a gente joga ali o arzinho da seringa tríplice nessa gengiva, a gente percebe que ela tem uma abertura, ela não está aderida ao dente. Então tá tudo bem se entrar algo ali. Por isso que o sulco começou a não fazer mais parte dessa distância biológica. Ou seja, quando algo entra nele, a gengiva não manda inflamação. Agora, quando entra no epitélio juncional e na inserção conjuntiva, já temos um problema maior. A saúde já fica comprometida. Por isso que
se estabeleceu que o espaço biológico contemplava apenas do epitélio juncional a inserção conjuntiva. Na atual classificação, acabei de comentar com vocês, a gente pode ver um novo nome para essa distância biológica que se chama inserção supracrestal. Por que recebeu esse nome? Porque como muitos autores acreditavam que o sulco não fazia parte dessa distância, ou seja, né, acreditava-se não, é o certo, o sulco não faz parte dessa distância, e muitos autores consideravam o sulco como fazendo parte, e isso estava errado, resolveu-se então nesse consenso de 2017 que a gente tinha que ter um nome que não poderia caracterizar o sulco como fazendo parte dessa distância biológica. Então, por isso que deram o nome de inserção, ou seja, tudo aquilo que está inserido, colado, ali, grudado, supra, acima da crista. Por isso, atualmente, ela é conhecida como inserção supracrestal. E mais uma vez, por quê? Porque o sulco gengival, que é livre, não faz parte desse espaço. Aí eu mostro essa foto aqui, uma foto que assusta muito, né? Quem gosta de estética, quem gosta de princípios de saúde, uma gengiva muito bem, uma boa aparência, aqui a gente vê o oposto. E aí eu pergunto, o que está acontecendo com essas peças? Né? Eu poderia parar aqui e contar a história dessa paciente, mas não é o caso. Eu quero apenas mostrar para vocês o que é esse halo avermelhado ao redor desse dente. O dente não está legal, o formato não está legal, a cor, mas tem algo que está ainda pior. Essa é uma paciente que se queixa de que todo dia ela acorda e tem sangue no travesseiro. E isso não pode acontecer. E por que isso aconteceu? Por que essa gengiva está mandando um sinal de alerta? Né? Quem acabou de ver uns minutos atrás, logo vai pensar: poxa, professora Lívia, eu acho que essas peças estão tão profundas que elas estão invadindo o espaço biológico. Ou seja, elas não estão só subgengival, só no sulco, né? Elas estão também já invadindo o espaço biológico, a inserção conjuntiva e o epitélio juncional, tá? E aí a gente comprova que, além disso, também tínhamos degraus muito grandes. Dá uma olhada, gente. É milimétrico, mas pensando em gengiva, em bactéria, imagina o quanto de bactéria que não acumula nesse degrau, tá? Então, o grande motivo da inflamação, com certeza, é esse degrau, são os degraus, é, mas também deem uma olhada, o nível da peça está no nível praticamente ósseo, não tem aquele espaço que a gente precisa para a gengiva respirar, que é aquela distância biológica necessária. Então, as peças também estão quase tocando em osso, ou seja, aquela distância da crista óssea até o início do sulco gengival não existe. Então, por isso que a gengiva clama, né, por socorro, tá? E aí, vamos lá. Vamos começar a pensar no porquê que eu preciso entender o que é a distância biológica. Aonde eu vou usar na prática clínica? E aí eu digo para vocês que nós temos aqui um paciente que veio ser atendido com uma cárie bem pequenininha. Vocês estão vendo ali, ó, a cárie localizadinha, bem pequena e bem distante da distância biológica, tá? Nós temos o osso, o ligamento periodontal e aqui aquela gengiva que é a nossa distância biológica, considerando aqui que tem um pouquinho de sulco livre que não entra, tá? Se esse paciente chegar para ser atendido desse jeito, é muito fácil fazer essa restauração. A gente isola facilmente, né? Coloca ali o grampo, o dique de borracha, remove essa cárie e tá tudo bem. Só que esse paciente não quis fazer essa restauração nesse dia porque tinha uma viagem marcada e depois da viagem ele voltou assim. Ou seja, a cárie começou a invadir um pouco aquele espaço que não pode. Na verdade, ela está ali entre sulco, entre distância biológica. Talvez neste momento a gente ainda consiga tentar uma restauração com um fio retrator, para conseguir ali evitar um procedimento mais avançado que eu vou falar daqui a pouco para vocês.
Mas vamos supor que esse paciente não quis tratar naquele momento, teve uma outra viagem, teve um problema pessoal, foi embora, mas depois voltou com muita dor e essa cárie estava mais profunda ainda ali na gengiva. Aonde essa cárie está? Ela está absolutamente invadindo a nossa distância biológica, o nosso espaço biológico ou a nossa inserção supracrestal. Dá para ficar assim, gente? Não dá. Dá para simplesmente abrir, tirar essa cárie, abrir essa gengiva, tirar essa cárie e restaurar? Não, não dá. É aí que a gente começa a entrar num procedimento que eu, quando abordo essa aula de distância biológica, eu já começo a falar também sobre um procedimento chamado aumento de coroa protético. Eu vou dar uma aula em breve aqui só falando deste procedimento, mas eu preciso introduzir para vocês entenderem por que a gente precisa ter o conhecimento da distância biológica. E aqui vocês vão ver que eu fiz como se fosse um desenho de um corte dessa gengiva. Pensem comigo, para eu conseguir restaurar esse dente, vocês concordam comigo que eu preciso expor o problema para fora? A cárie que está embaixo da gengiva precisa ficar agora para fora da gengiva? E é isso que eu vou fazer através de um procedimento de corte da gengiva chamado gengivectomia. Eu corto essa gengiva, esse pedaço todo de gengiva, e vocês concordam comigo que eu estou expondo agora meu problema para fora, certo? Eu tenho acesso à cárie, consigo restaurar com tranquilidade. Mas temos um probleminha e eu vou explicar para vocês. Quando a gente faz essa cirurgia de cortar a gengiva, é... Então, quando a gente corta, né, essa gengiva, vamos supor que aqui a gente já removeu a cárie, mas a gente cortou essa gengiva para expor o problema para fora, nós estamos criando um probleminha. Não dá simplesmente para cortar essa gengiva, expor o problema para fora e tá tudo bem. E eu vou explicar por quê. Quando nós fizemos essa gengivectomia, esse corte da gengiva para expor o problema para fora, nós tivemos ali um problema com a distância biológica. Vocês concordam comigo que agora ela está reduzida? Ela que era ali de seus 2, 3 milímetros, agora está muito menor. E o que acontece? O corpo vai ver isso como um problema. Fala, opa, pera lá, minha distância biológica tem que ser de 3. Por que agora ela está 1? O que vai acontecer se eu não voltar a ter 3? Né? E aí temos um problema que a gente precisa cuidar. Então vamos lá. Ela era 3, eu cortei a gengiva para expor o problema para fora e ela virou de 1 milímetro. O que acontece se eu falar assim, cortei a gengiva, paciente, volta semana que vem que eu quero restaurar, né? Porque agora eu já expus o problema para fora. Qual que é o grande problema se essa pessoa volta semana que vem? Provavelmente essa gengiva vai ter voltado para o lugar antigo. Por quê? Porque o organismo pensa, opa, minha distância biológica foi lesada, minha distância biológica, acabaram com ela. Então o corpo, que é muito inteligente, fala, opa, então para lá, eu vou crescer de novo essa gengiva para voltar a ter 3 milímetros. E aí o que acontece? Você não consegue restaurar, porque a gengiva está ali por cima de novo, né, do meu término da restauração, da minha cárie, caso eu não tenha removido. E aí, nesse momento, o que eu preciso fazer para ter minha distância biológica de volta? Nada mais é do que uma osteotomia. Então, eu fiz uma gengivectomia para remover aquela gengiva em cima do meu defeito, do meu problema, da minha cárie. Mas, se eu não fizer uma osteotomia, ou seja, reduzir a quantidade de osso, eu não vou ter 3 milímetros da minha distância biológica. E aí minha gengiva vai recidivar, vai voltar a crescer, ou vai viver inflamada. É por isso que
Para este procedimento dar certo, para eu conseguir fazer essa restauração, eu preciso recuperar o meu espaço biológico. Ou seja, se eu tinha 1 milímetro de espaço e eu sei que eu preciso ter 3, eu preciso remover 2 milímetros de osso para reestabelecer o meu espaço biológico, certo? Removi o osso, tenho 3 milímetros, agora sim eu posso fazer a minha restauração com tranquilidade, certo? E isso, gente, nada mais é do que o que eu fiz. Ah, eu recuperei meu espaço biológico. Sim, nada mais é também do que eu fiz, acabei de realizar uma cirurgia de aumento de coroa protético. Ou seja, eu aumentei a coroa do meu dente para que eu consiga restabelecer a função, né? Mas para isso eu precisei tirar a gengiva e remover o osso. Então, eu dei o gancho, né? Eu comecei a minha aula falando de distância biológica e por que que ela precisa existir? Para ter saúde. Mas onde eu uso ela numa cirurgia periodontal, por exemplo? Em casos de um aumento de coroa protético, que não adianta eu só cortar a gengiva. Se eu cortar a gengiva, ela vai voltar a crescer ou vai viver inflamada. Eu preciso cortar a minha gengiva, cortar o meu osso, unindo esses dois procedimentos que são feitos de formas distintas, eu tenho então o meu aumento de coroa protético, certo? Distância biológica restabelecida, consigo agora fazer a minha restauração. Então, só para fechar essa aula, nós dividimos a cirurgia de aumento de coroa protético ou recuperação do espaço biológico em etapas. A primeira etapa, expor o problema para fora, tá? Corto a minha gengiva o quanto eu achar necessário para expor o meu problema para fora. Segundo, procedimento distinto a esse que eu cortei de gengiva é agora recuperar meu espaço biológico. Eu sei que da gengiva até o osso eu preciso ter 3 milímetros. Só que agora está reduzido, porque eu cortei essa minha gengiva. Então, nessa hora, eu faço o quê? Uma osteotomia, tá? Da quantidade que for preciso para ter os meus 2 a 3 milímetros ali de distância biológica. Certo? Ficou claro para vocês? Então, vou parar, interromper o meu compartilhamento para dizer para vocês que se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo. Fica aqui mais uma aula, né, no canal da Prof. Lívia, que ama periodontia. Hoje foi sobre distância biológica. Em breve eu vou postar aqui para vocês um pouquinho mais sobre a cirurgia de aumento de coroa protético, que nada mais é do que uma continuação dessa aula que vocês viram um pouquinho agora, tá bom? Beijo, espero que vocês tenham gostado. E é isso aí.